Olá, amigo, seguidor, irmão em Cristo. Muito bom estarmos juntos novamente aqui para meditarmos na palavra de Deus e continuarmos nosso assunto sobre a graça. Hoje nós iremos meditar sobre as consequências da graça. Quais são as consequências de aceitarmos a graça de Jesus sobre nossas vidas? Parece estranho, né? Porque quando a gente fala sobre graça, parece um pacote de benefícios. Mas qual que é, então, a intenção de falarmos sobre a consequência desse pacote de benefícios? Diz assim o escritor: a essa altura torna-se válida a pergunta: receber um dano tal como a justificação, sem nenhuma obrigação, não produz em numerosos casos uma apatia espiritual e moral? A justificação pela fé não acarreta um perigo maior, a graça barata? Necessitamos de alguma maneira certa de decretar a graça de Deus, presente e operante, e também rejeitar a espúria? Aqui o autor nos coloca: será que a graça nos deixa acomodados na nossa fé? E esse é um ponto bastante interessante que eu convido você, logo após a nossa vinheta, para estarmos meditando juntos. Então, irmãos, para não ficar na meio das palavras e nem ter uma interpretação errada, nós vamos estar lendo o contexto todo, que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo como lhe pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos como tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, e reivindicava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e todo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o à presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe tudo aquilo que me devia, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão ao teu companheiro, como eu também tive misericórdia de você? Indignado, o seu senhor o entregou ao atormentadores, até que lhe pagasse tudo que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então, nós vemos aqui Jesus explicando a parábola do rei, ao qual um devia para ele 10.000 talentos. E aquele homem foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar o seu companheiro, a qual devia 1/3, assim, nem 1% do que ele foi perdoado, e ele não teve compaixão.
Mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Então, essa é a consequência da graça de Deus. Deus nos perdoou muito e nós não somos capazes de perdoar ou simplesmente demonstrar um pouco desse perdão ao nosso semelhante, ao nosso próximo, porque nós, muitas vezes, egoístas e pecadores, não enxergamos o preço que Jesus pagou na cruz por nós, para que a graça chegasse até nós, para que a misericórdia de Deus alcançasse a nós. Quando Deus cancela a dívida dos nossos pecados, que obrigação temos nós, os afortunados recipientes da graça ilimitada de Deus? Entendeu? Se Deus nos perdoou, nós fomos perdoados, o perdão da nossa dívida nos alcançou, porque nós não podemos estender esse perdão ao próximo. E nós queremos cobrar dívidas pequenas, quando que nós fomos perdoados, muitas vezes nem entendendo o quanto nós fomos perdoados, qual a nossa dívida. O antinomismo crê que a graça anula toda a obrigação da lei. Todos os pecados, passados, presentes e futuros, estão cancelados. O pecado, assim como o abuso do álcool e dos tóxicos, escraviza os que vivem nos prazeres de abraçá-lo, apresentar a mente e o corpo para que a prática da iniquidade receba o pagamento do domínio de terríveis forças do mal. O antinomismo, ao desprezar a lei, faz com que ela não tenha nenhuma função legítima, mas crê que a recepção de tão estupendo presente como é o perdão dos pecados não cria qualquer obrigação de esquecer que a aliança que Deus fez com as suas criaturas sempre traz consigo suas exigências. Então, Deus aqui nos lembrando que, apesar de nós estarmos no tempo da graça, no tempo da abundância da misericórdia de Deus, da extensão da paciência e da benignidade de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa geração, ainda assim, há um tempo ao qual Deus vai exigir de nós, de cada um de nós, o que nós fizermos com essa graça ao qual Ele derramou sobre nós. Então, nós temos que entender que não é porque estamos no tempo da graça que a graça é sinônimo de passaporte para pecar. E, na verdade, não é. Porque a graça, na verdade, deveria nos constranger cada vez mais ainda do que a lei. Porque a lei, quando você não cumpria, você pagava com a sua própria vida. E hoje, com a graça de Deus alcançada através da cruz de Cristo, nós temos que ter a mente e um coração mais voltado e mais quebrantado na direção de Deus, porque nós teríamos que entender que o que o povo do passado não conquistou, nós conquistamos a partir da cruz de Cristo, que é uma graça completa sobre nossas vidas. E isso deveria nos constranger e nos querer fazer realmente, como o povo antigo, não querer ir contra a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor. E pelo contrário, nós aproveitamos a desculpa da graça para pecarmos, para tentarmos alargar a passos largos os nossos pecados, com a desculpa que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus, e que legaliza o nosso pecado, que testemunha, não, Jesus pagou um preço, o preço de sangue, então eu posso pecar porque eu estou na parte da graça. Não, e não é isso. Em nenhum momento Deus
nos deu carta branca para pecar. Tanto é que o próprio mestre, e é Paulo, nos adverte diversas vezes sobre esses tipos de pessoas que apressam-se para pecar e esquecem de que a lei de Deus, que é a santidade, que é se purificar, se afastar do pecado, ela continua plena, mesmo no tempo da graça. Não estamos vivendo sobre a lei, mas porém, para nós alcançarmos a graça de Deus, nós temos que alcançar a misericórdia de Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador, batizando, e então nós vamos começar a nossa caminhada nessa direção. Temos que entender que a graça não é um passaporte para o pecado. Não é carta branca, não é uma liberalidade como muitos de nós estamos vivendo na nossa geração. Achando que está tudo bom, que Deus vai ser perdoador, que Deus vai ser misericordioso e vamos empurrar tudo com a barriga e vamos voltar para dentro, goela abaixo, achando que Deus vai se alegrar. Mas a Bíblia é bem específica, quando diz que antes fosses quentes ou frio, porque os mornos vomitarei. Tá nas cartas do Apocalipse. E Jesus também nos deixa que pela árvore se conhecer os frutos. Então nós temos que observar as diretrizes de Deus. Nós temos que observar como é que tem sido a nossa vida e a nossa comunhão para com o Mestre. E assim nós vamos conseguir, não pelo nosso achismo, não pelos nossos méritos, mas segundo a palavra de Deus, segundo as instruções do Mestre, conseguirmos chegar num equilíbrio de vida aqui nessa terra. Porque a Bíblia fala que nós somos passageiros aqui. Nossa pátria não é neste lugar. Mas esse não é o assunto do nosso livro, desse vídeo, nesse momento. Nesse momento nós estamos falando sobre a graça e as suas consequências. Então, uma das consequências é que a graça não é a liberdade para pecar. E nós temos que entender isso. Bem disse M. Lau Jones: se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Os libertinos e antimonitas adotam uma posição extrema dos dispensacionalistas, que negam a necessidade de arrependimento ou mudança ética de comportamento ao se aceitar a salvação em Cristo, uma vez pressuposto que o Sermão da Montanha não descreve a vontade de Deus para a igreja de hoje, nega-se a responsabilidade de tentar viver de acordo com suas ordenanças. Dr. Charles Wise, renomado professor do seminário de Dallas, no Texas, define esta mudança de maneira sinônima. A fé significa mudar a mente em relação a Jesus de Nazaré, o Messias. O arrependimento é um acréscimo falso à graça e não quer ser quando ele é entendido como sinônimo de fé. Então, nós vemos aí que os homens, eles tentam distorcer as escrituras para contemplar ou tentar justificar o seu pecado, transformando trechos da Bíblia, palavras isoladas, numa teologia argumentista para o seu erro, para o seu pecado, para tentar, então, não deixar que a sua mente nem o Espírito Santo lhe condenem com as suas ações, com as suas atitudes, com o seu falar, com o seu agir, para que ele se sinta bem. Como nós vemos recentemente, alguns vídeos aí do pastor André Valadão,
falando sobre a Bíblia agora é um discurso de ódio. Por quê? Ela aponta o erro do homem, ela condena o homem, e o homem não quer saber de mudança. Então virou discurso de ódio. Mas o Deus da cruz, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, onipotente, o Emanuel, o El Elohim, o El Shaddai, ele não mudou. Ele continua o mesmo desde o princípio, onde a Bíblia fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, Jesus estava desde o princípio. A Bíblia, ela existe como um manual para que eu, pecador, possa enxergar um Deus de amor. Ela não está lá querendo dizer, não, existe um Deus de amor e você precisa que não. Ela não é um manual obrigatório para você fazer. Não. Você crê num Deus onisciente, onipotente, onipresente, santo, justo e fiel, se você quiser. Ele não está te obrigando a você ser devoto dele. E é isso que as pessoas não entendem. Aí as pessoas, quando veem que esse Deus santo, onipotente, onipresente, onisciente, é justo, é fiel, é verdadeiro, e que tudo o que ele deixou relatado na Bíblia tem acontecido e sua volta está próxima, e as pessoas não querem mudar suas atitudes, elas tentam impor ações para calar essa Bíblia. Nós vemos recentemente várias notícias de que os homens querem mudar as escrituras. Hoje estava vendo aí uma matéria ao qual a ONU propõe que os governos imponham a nossa igreja que adotem a agenda LGBT para que não haja homofobia, mas possa existir cristofobia, possa existir igrejofobia, possa existir cantifobia. Isso para o mundo, tanto faz. Mas o Senhor, que é santo, que é justo, que é verdadeiro, virá buscar a verdadeira igreja. Aqueles que não se dobraram a este mundo, aqueles que não se corromperam, aqueles que guardaram a fé, aqueles que agiram como aquelas 10 virgens, a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. De qual lado que nós escolhemos estar? E cada vez mais isso vai ficar evidente na nossa geração. Você está preocupado para o mundo apontar o dedo? Ou você está preocupado para Deus retirar sua mão de cima de você? Hein? O que te preocupa mais? O profeta falou, olha, antes temei aquele que pode lançar a tua alma no inferno e jogar teu corpo na cova. É esse que nós temos que temer. Se você não teme a esse Deus poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, melhor você mudar a sua perspectiva, as suas escolhas. Porque neste mundo haverá só 2 opções. Aqueles que adoraram a Deus, confessaram, professaram e não negaram sua fé, e aqueles que rejeitaram a Deus, que no meio da caminhada largaram a Deus porque não aguentaram a pressão. E esses não chegarão a ver o reino de Deus. Por isso, a graça de Deus tem as suas consequências. É manter-se fiel, mesmo sabendo que há uma graça que nos sustenta, mas o peso da santidade, o peso da prática dos ensinos do Mestre também são vivos nas nossas vidas. Que esse vídeo possa ter te ajudado a esclarecer mais um pouco sobre a graça. E a gente se vê aqui neste canal no próximo vídeo. Que Deus os abençoe e a gente se vê em nome de Jesus.